me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus trilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Olá, amados da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Chácara Guarujá, que a graça e a paz do Senhor estejam invadindo o seu coração e de seus familiares. Amados, no vídeo de hoje nós vamos abordar Efésios capítulo 1, verso de número 5, dando sequência ao tema que nós nos propusemos falar, que é sobre o Deus que salva, em Efésios capítulo 1, e estamos destacando as bênçãos de Deus Pai, com base no verso de número 3, 4 e nos versos posteriores. A primeira bênção de Deus Pai nós já abordamos, que é a escolha, ou seja, o Pai nos escolheu, conforme diz o verso 4, em Cristo Jesus. Trata-se da bênção da eleição. E a segunda bênção que Deus Pai nos concede, nós vamos abordar hoje, neste momento, que está no verso de número 5, que diz assim, na verdade no finalzinho do verso 4 e o verso 5, diz: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, final do verso 4 e também o verso de número 5. As bênçãos de Deus Pai. Primeira bênção, o Pai nos escolheu em Cristo. A segunda bênção, que vamos abordar agora, é que o Pai nos predestinou. Esta é a segunda bênção que vamos então destacar. Nós somos ou fomos predestinados, conforme diz o verso 5, nos predestinou para Ele. A ideia final do verso 4, que é a expressão final, e em amor, ela precisa ser entendida como sendo, ou estando ela ligada ao verso de número 5, e em amor nos predestinou para Ele. Então, na verdade, o finalzinho do verso 4, essa expressão é uma referência à ideia do verso de número 5, que vai ser destacada acerca da predestinação. Por isso que na leitura eu fiz uso do finalzinho do verso de número 4. Muito bem, esta é um dos ensinos da palavra de Deus que gera muito conflito na cabeça de muitas pessoas e também gera muitas dúvidas e ao mesmo tempo muita polêmica. Alguns não creem na predestinação, outros creem na predestinação, muitos questionam a predestinação, dizem que Deus, o Deus que predestina, é um Deus injusto, enfim. E eu gostaria de olhar para a palavra do Senhor, e a carta aos Efésios é uma carta muito rica nesse conteúdo para falar acerca da salvação. E eu gostaria de me concentrar nesse estudo de forma particular aqui apenas no texto, ao invés de ficar questionando, de ficar... muitas vezes as pessoas, quando vão falar de salvação, ficam refletindo o que elas acham, o que elas pensam, e esquecem de levar em consideração o que a Bíblia diz. Então eu acho que a melhor informação que temos acerca dessa doutrina está na Bíblia Sagrada. Então é para a Bíblia Sagrada que nós vamos olhar para entendermos um pouco acerca desta bênção da predestinação. Primeiramente eu quero destacar aqui acerca do significado de predestinar ou de predestinação. A nossa tradução diz que nos predestinou, a palavra é proorizas, que é oriunda da raiz verbal proorizo, que significa predestinar na sua tradução, determinar antes, ordenar de antemão, o destino no caso de alguém. Então, uma coisa que eu quero destacar aqui é que a predestinação aponta para o objetivo da eleição. O verso 4 diz que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Muito bem, então aqueles que Deus escolheu também determinou de antemão o destino deles.
Deus escolheu pessoas e assim as predestinou para serem filhos por adoção. Então, quando vamos olhar para a predestinação, nós entendemos que a predestinação aponta para o objetivo da eleição. Deus elegeu pessoas. E agora? Para que Deus elegeu pessoas? Elegeu para que estas pessoas fossem predestinadas a serem seus filhos, por meio de Cristo e por adoção. Esta é a informação do texto. Muito bem, então vamos entender aqui o objetivo, o propósito da predestinação. O verso de número 5 diz, nos predestinou para Ele, para adoção de filhos. Quando vamos falar acerca do propósito da predestinação, nós vamos entender, segundo o texto, que Deus ordenou de antemão o nosso destino para que fôssemos filhos por adoção. Então, a herança do reino de Deus só se tornou possível às nossas vidas porque Deus nos predestinou, e conforme diz o texto, nos predestinou para Ele, para que fôssemos filhos por adoção. Tem um ditado popular que diz assim, que todo mundo é filho de Deus. E quando olhamos para a carta aos Efésios, o capítulo 1, o verso 5 e também o verso 4, nós vamos perceber que Deus escolheu pessoas e as predestinou para serem seus filhos. Então, como é que fica o ditado que todo mundo é filho de Deus? Agora, em quem acreditar? No que as Escrituras diz, que Deus escolheu e predestinou pessoas para serem seus filhos, ou no ditado que diz que todo mundo é filho de Deus? E também tem outro ditado que diz assim que a voz do povo é a voz de Deus. Então, se todo mundo é filho de Deus, esse é um ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Então, vamos crer no ditado? Não, vamos crer no que as Escrituras diz. E eu, em particular, eu tenho 3 coisas para falar e pontuar aqui acerca desses ditados populares que acabei de citar. A primeira delas é que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada. Se queremos conhecer Deus, se queremos entender Deus, se queremos conhecer a vontade de Deus, nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada. Se queremos ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvi-la por meio das Escrituras Sagradas. E a segunda coisa que eu tenho de forma particular a dizer é que, com relação ao ditado que todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Quando olhamos para a carta aos Efésios, no capítulo de número 2, que já estudamos anteriormente, nós vamos perceber que no capítulo 2, o verso 1, diz que estávamos mortos em delitos e pecados. O ser humano é descrito também lá no capítulo 2 de Efésios, no verso 2, como sendo filho da desobediência e também como sendo filho da ira de Deus. Então, ao observarmos estas palavras de Efésios, nós entendemos que nem todo mundo é filho de Deus. A raça humana que não está em Deus, que não está em Jesus Cristo, é considerada como sendo filho da ira e filho da desobediência, e não filho de Deus. Por isso, é preferível ouvir o que as Escrituras diz do que muitas vezes ouvimos pessoas dizendo por aí. As Escrituras afirmam de forma categórica que aquele que está sem Deus, na declaração de Romanos, lá no capítulo de número 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. O ser humano sem Deus, ele não quer buscar Deus, não quer olhar para as coisas relacionadas a Deus. Ele é literalmente filho da ira, filho da desobediência. Sem Deus, é assim que a raça humana é considerada. Mas, quando olhamos aqui para a palavra do Senhor, no capítulo 1 de Efésios, no verso de número 5, nós vamos ver que a predestinação é uma grande bênção que o Senhor Deus derrama sobre as nossas vidas. O Pai, em sua vontade soberana, nos concedeu a bênção de sermos seus filhos por adoção. Nos predestinou para sermos seus filhos. Em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 9, também o verso 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verso 10 diz, vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, segundo o verso de número 9, Deus nos tirou das trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz. O verso 10 diz que antes não éramos povo de Deus, mas agora fazemos parte do povo de Deus. Somos parte da família de Deus, somos filhos de Deus. Não tínhamos antes alcançado misericórdia, mas agora recebemos a misericórdia de Deus. Então, a predestinação é uma bênção que o Senhor Deus nos concede. E temos que louvá-lo da forma como Paulo fez. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que louvar o Senhor Deus por causa desta bênção da predestinação que Ele derramou e concedeu a nós o privilégio de sermos, então, filhos por adoção. Agora, uma coisa que eu quero destacar, voltando para a carta aos Efésios, no capítulo 1, é a base da predestinação. Já entendemos aqui o objetivo da predestinação. Deus nos predestinou para sermos filhos por adoção. Agora veremos então a base desta predestinação. Em Efésios capítulo 1, verso de número 5, ao dizer que fomos predestinados para Ele, para a adoção de filhos, antes de falar acerca disso no verso 5, o verso 4 finaliza dizendo, e em amor nos predestinou. Então, a base para esta predestinação, Deus nos amou e em amor nos predestinou. Não por causa de bondade existente em nosso coração, não porque algo que tínhamos em nós moveu o coração de Deus a nos amar. O amor que as pessoas tendem a ter uma pelas outras, principalmente em termos de amizade, vai muitas vezes pela afeição ou por olhar uma a outra e conseguir se entender, ter ideias que batem, enfim. Às vezes é um amor condicionado, mas o amor de Deus para nos predestinar não foi condicionado a algo existente em nós. O amor de Deus é fora de qualquer tipo de compreensão, até mesmo porque a palavra do Senhor diz que éramos inimigos dele. O capítulo 2 de Efésios, conforme já tanto estudamos, diz que estávamos andando segundo o curso deste mundo, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, andávamos em desobediência contra Deus. Então, o que é que tínhamos para que Deus olhasse para nós e nos amasse? Nada. Não havia nada de bom em nós para que pudéssemos merecer o amor de Deus. Inclusive no capítulo 2 de Efésios, no verso de número 4, diz assim que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando ainda nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida. Por que Deus nos vivificou? Por que Deus nos deu vida em Cristo Jesus? A causa motivadora é o seu próprio amor. É descrito aqui por causa da sua misericórdia e também do seu amor. A causa da predestinação, a base da predestinação é o amor de Deus. Deus nos amou. Não são méritos pessoais que tínhamos para isto, mas é o amor de Deus. Ele simplesmente nos amou. Como explicar isso? Eu não tenho como explicar. Não há como explicar o amor de Deus. Amor que enviou seu Filho para morrer pelos meus pecados. Como é que alguém consegue explicar isto? Inclusive, em Efésios capítulo 1, no verso de número 5, também aponta para a base dessa predestinação a obra meritória do Senhor Jesus. É descrito no verso 5 que Ele nos predestinou por meio de Jesus Cristo. Nos predestinou por meio de Jesus, ou seja, a expressão por meio de Cristo aponta para a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. A sua morte, a sua ressurreição, aponta para o fato de que a nossa predestinação ela se dá nos méritos do Senhor Jesus Cristo e não em nossos próprios méritos. Inclusive, Jesus, quando esteve com seus discípulos e celebrou a Santa Ceia com eles,
conforme o registro de Mateus, capítulo 26, o verso de número 28, quando Jesus apresentou-lhes ali um cálice, Jesus disse: isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Nas próprias palavras de Cristo, vamos perceber que ele disse que o seu sangue foi derramado não em favor de todo mundo, mas em favor de muitos, para remissão de pecados. A predestinação, ela se dá por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, por meio da sua morte e também da sua ressurreição. E, mais uma vez, voltando para a carta aos Efésios, no capítulo 1, a base ainda para esta predestinação, além do amor de Deus e da obra meritória do Senhor Jesus Cristo, é descrito no verso 5 que Deus fez isso segundo o beneplácito de sua vontade. Então esta também é a base para a nossa predestinação, o beneplácito da vontade de Deus. O que significa o beneplácito da vontade de Deus? Significa o bom prazer de Deus. Ou seja, por que ele me predestinou? Ele me predestinou segundo o seu bom prazer. Aponta também para a boa vontade de Deus. Ele me predestinou para a sua própria vontade. Quando perguntamos qual a explicação para a predestinação, como se explica a predestinação? A resposta é exatamente esta de Efésios capítulo 1, verso 5 lá no final. O beneplácito de sua vontade, ou seja, da vontade de Deus. A resposta para a predestinação é o bom prazer de Deus. Deus nos predestinou para sermos filhos porque assim Ele quis. É a sua boa vontade, é o seu bom prazer. E quem que pode discutir acerca disso? Eu não posso chegar para Deus e falar: Senhor, por que o Senhor me predestinou e não predestinou lá o meu bisavô, o meu tataravô, enfim? Quem sou eu para olhar para Deus e discutir com Deus acerca daquilo que eu não tenho condições muitas vezes nem de entender? Quem sou eu para olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor deveria predestinar também todo mundo, todas as pessoas? Ora, o mundo está vivendo conforme o seu próprio curso. As pessoas vivem segundo o curso do mundo. As pessoas vivem longe de Deus, não querem saber nada de Deus. Deus deve alguma coisa às pessoas? Obviamente que não. Então entendemos que a predestinação tem como base a própria vontade de Deus. Por que Ele predestina pessoas? Porque Ele assim quis fazer. Porque assim Ele quis predestinar. Trata-se da vontade santa e soberana de Deus por trás da predestinação. E também por trás da eleição, é a vontade santa e soberana de Deus. Quando olhamos para a carta aos Romanos, no capítulo de número 9, no verso de número 24, nós vamos, Romanos 9, verso 14, nós vamos entender ali um pouco acerca desta questão, quando percebemos Paulo falando acerca da rejeição de Israel, e ele diz assim no verso 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, verso 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A minha salvação, a sua salvação, ela dependeu dos meus esforços? Dos seus esforços? Não. Dependeu de Deus usar a sua misericórdia com a minha vida e com a sua. Por que Deus me predestinou? Porque assim Ele quis, não dependia de mim, mas dependia de Deus usar a sua misericórdia. E assim Ele a usou para me predestinar. O verso de número 19 também diz assim: porém, me dirás, de que se queixa Ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E o verso 20 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Quem sou eu para discutir com Deus acerca da eleição, acerca da predestinação? Aprove a Ele eleger pessoas e predestiná-las para serem filhos por adoção. Quem sou eu para discutir isso com Deus? Tudo que me resta é fazer como Paulo e dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda
no capítulo 9 de Romanos, no verso de número 23, diz que Deus deu a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E no verso 24 diz, os quais somos nós, ou seja, nós, os que cremos, os que estamos em Cristo, somos esses vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, foi a vontade santa e soberana de Deus que o fez com que ele me predestinasse você, para que assim fôssemos feitos filhos dele por adoção e através do Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano em sua vontade, ele faz aquilo que ele quer, a soberania de Deus é vista na salvação, na eleição, na predestinação. Ele não tomou conselho com absolutamente ninguém para nos salvar, ele não tomou conselho com anjos para eleger pessoas, para predestinar pessoas, ele simplesmente fez uso da sua vontade soberana. O propósito da predestinação de Deus é a própria glória dele. O Senhor Deus, conforme a declaração de Efésios capítulo 1, a predestinação ela ocorreu em minha vida e na sua vida segundo a própria vontade de Deus. Ela ocorreu segundo o bom prazer de Deus. Então o propósito da nossa predestinação é o bom prazer de Deus. Compete-nos simplesmente louvar, bendizer o nome do Senhor, nos alegrarmos porque Ele nos predestinou. Não éramos filhos, mas agora somos filhos de Deus. Não fazemos parte do povo de Deus, mas agora somos parte do povo de Deus. Não tínhamos antes alcançado a misericórdia, mas agora a misericórdia de Deus foi derramada sobre as nossas vidas. E louvado seja o nosso Deus e Pai, porque aprova Ele nos escolher em Cristo e nos predestinar para a adoção de filhos por meio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que você consiga enxergar as verdades lindas que estão por trás de Efésios capítulo 1, as verdades acerca da salvação desse Deus que salva, e entender como foi gratificante, como é gratificante para as nossas vidas olharmos para Deus e percebermos a sua bondade e a sua vontade soberana sobre as nossas vidas, quando Ele nos chamou e quando Ele nos predestinou. E assim, louvado seja esse Deus maravilhoso. Um forte abraço, fique na paz do Senhor e que o Senhor Deus abençoe a sua vida.